E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo explicando como psicopatas assumem o poder. Esse foi um mal que já assolou as civilizações em diversos períodos históricos, no Império Romano. A gente tem alguns imperadores com uma personalidade bem específica, bem diferente do convencional. Assim também no século XX, a gente teve algumas nações que alguns indivíduos específicos assumiram o poder, levando a guerras, a genocídio, e uma das coisas que o próprio Lobachevsky sugere, para a gente evitar que esse mal ocorra, é entender, como esses indivíduos conseguem mobilizar, uma conspiração e assumir o poder para, a partir daí, impor os próprios valores, Então é isso que a gente vai tentar entender nesse vídeo. Então, vamos lá. Como eu já citei, eu vou utilizar o livro Ponerologia, Psicopatas no Poder, para explicar esse assunto. O autor é o Andrzej Lobachevsky. Ele é polonês, então ele estava na Polônia durante a dominação soviética, e ele presenciou a mudança de personalidade de algumas pessoas, principalmente algumas pessoas de personalidade mais maleável, como elas passavam a enxergar o mundo de uma outra forma, perverter os seus valores, e a partir daí que ele resolveu investigar essa questão, junto com alguns outros amigos. A maior parte desses amigos foram mortos, a gente sabe que a censura nesse tipo de governo é muito severa, e ele, por sorte, conseguiu fugir para os Estados Unidos, e de lá publicou o que ele conseguiu resgatar. Ele fala que perdeu alguns dados, mas conseguiu preservar boa parte e publicar lá dos Estados Unidos. Bom, primeiro, a coisa mais importante é entender o que é um psicopata. Um psicopata, a princípio, é um indivíduo sem sentimentos morais. Ele não tem aquele sentimento de culpa, de compaixão. Por exemplo, se ele faz mal a alguém, ele não sente pena, não sente dor, não sente nada. Ele simplesmente sabe o que está acontecendo, identifica, sabe que está fazendo mal a outra pessoa, mas ele não fica ressentido com isso. Isso faz com que ele tenha uma hipersensibilidade. A gente sabe que a razão, ela se sustenta a partir da moral. Dos princípios morais, você desenvolve uma razão. E como ele tem esses princípios morais fragilizados, ele acaba levando tudo muito para o lado emocional. Então, se uma coisa é boa para ele fica super feliz. Se uma coisa é ruim, ele fica muito triste também. Ele tem esse lado da sensibilidade mais aflorado, e ele interpreta as ações assim também. Se você faz uma crítica a ele entende que você está fazendo um complô contra ele, que você está querendo derrubar ele não faz uma autocrítica para ver se realmente aconteceu aquilo e tal. Para ele, o real tem pouco valor. Tem mais valor aquilo que ele quer que aconteça, aquilo que ele busca fazer acontecer e aquilo que ele não quer que aconteça. O que ele não quer é o mal, o que ele quer é o bem. É sempre assim. Esse é o parâmetro do psicopata. Então ele tem repulsa a qualquer tipo de valores, valores morais, valores religiosos, meritocracia, tudo que acontece de acordo com o que ele não quer, para ele é uma coisa ruim, como eu citei, é como se fosse um complô contra ele. É como se fosse alguém de fora tentando oprimir ele. Você falar para ele seguir algum valor moral é como se você estivesse oprimindo. Então ele não aceita. E a partir daí ele enxerga o mundo a partir das próprias visões. Ele acha que tudo é complô, tudo é perseguição, e a partir daí ele busca esse tipo de relação também para ele tentar impor os próprios valores. Ele vê o mundo assim, entre eles, aqueles que estão tentando impor alguma determinada norma, algum determinado valor, e nós, aqueles que se aliam a ele para eles tentar impor. Então o mundo, na visão de um psicopata, é nada mais do que uma disputa de força entre os outros, os seus inimigos e os seus amigos. Apesar disso, os próprios amigos podem deixar de ser amigo a qualquer momento, porque a partir do momento que se coloquem contra algum desejo, ele não tem muito esses valores morais que a gente tem. É até difícil a gente tentar entender um psicopata, Mas é como o Lobachevsky usa o exemplo do daltônico, É como se fosse o daltônico não enxerga a cor, o psicopata é como se fosse um daltônico moral. Ele não enxerga os valores morais e não percebe. Então, qualquer tipo de valor moral, ele pensa que é um combinado, uma tentativa de opressão, alguma coisa do tipo.
E a partir daí eles têm essa tendência revolucionária muito nata, né, porque eles querem mudar a sociedade, eles pensam que a sociedade está tentando impor certas normas, então eles passam a querer impor as próprias normas, né? Eles enxergam a sociedade a partir desse viés de luta. E por isso que eles passam a eles mesmos tentar combater essa opressão, né? Eles, a única solução para eles não serem oprimidos é eles oprimirem. Então, a única solução que eles veem é eles assumirem o poder para eles terminarem com essa opressão, né? Isso é a única solução para o mundo, é ele estar no poder e acabar com isso. Né? E por ver o mundo de uma maneira muito diferente, né, esses psicopatas eles tendem a se aliar, eles tendem a se auto-se-identificar. Né? Eles conseguem se identificar por essas preferências, né, de ideais revolucionários, né, se aliam em partidos revolucionários, em grupos, na empresa, em qualquer lugar que eles estão, eles tendem a se identificar porque eles percebem, né, que tem outros indivíduos ali como eles que não aceitam as normas vigentes, os valores vigentes, né? Então eles tendem a se aliar, né, para assumir o poder, para crescer, ou se eles estão dentro de uma empresa, 2, 3 ali, eles tendem a assumir, a fazer complôs para subirem de cargo, e eles têm facilidade de subirem de cargo, de tomar o poder, justamente por não respeitar normas morais. Então eles usam das normas morais para crescerem, né? Todo mundo já viu em filme, novela ou na vida real mesmo, aquele indivíduo que, né, se aproveita de determinados valores, se aproveita de determinada situação para subir de cargo. A partir do momento que ele está ali, ele já não utiliza mais aquelas normas, ele vai utilizar outras situações para continuar subindo. Né? Então, às vezes, a gente pode achar é difícil o indivíduo numa situação assumir o poder, mas não é tão difícil, né, conseguir corromper uma instituição, porque você tiver 2 ou 3 ali em posições de liderança, se você tiver um assumindo a liderança, esse um consegue corromper os outros, né, e mudar as normas de crescimento naquela instituição, e a partir daí fazer com que outros como ele subam também, né, o poder. Então, quer dizer, eles conseguem se perceber nessa sociedade e, através dessas redes de conspiração, eles assumem o poder. Isso é uma tendência natural do psicopata. Ele naturalmente busca esse poder, por quê? Porque ele se vê oprimido e ele vai tentar lutar contra essa opressão. Então, isso é da natureza, né? O psicopata ele tem essa busca pelo poder, né, por acabar com essa opressão que ele diz, né, e ele acaba, a partir daí, ele mesmo sendo o opressor, né, porque uma vez que ele vai chegar, ele vai tentar impor as suas normas criadas, né, assim como ele acha que a moral toda é uma opressão em cima dele, e ele cria a própria moral para ele oprimir, e ele vê o mundo nessa luta. E o Lobachevsky fala que muitas vezes, de tempos em tempos, né, sociedades muito onde vivem em paz, né, tempos felizes, eles tendem a favorecer o crescimento dessa que ele chama de patocracia, né, essa meritocracia doentia, né, onde indivíduos que percebem o mundo de uma maneira anormal se favorecem para assumir o poder. Justamente por tempos felizes, as pessoas acabam que meio baixando a guarda, né? Elas acabam, vamos dizer assim, não tendo uma atitude tão autocrítica, né, da sociedade, né? E essas pessoas com essas alianças conseguem, né, assumir o poder, né? Eles inventam situações de luta, de opressão, e fazem disso uma nova moral, uma bandeira, assim, levantam isso, né, para que aquilo seja realmente o grande ponto, né, em questão, o grande ponto a ser questionado no Estado. E eles conseguem se impor, né, levar essas bandeiras a outros no entorno, porque, como a gente viu no vídeo da espiral do silêncio, o indivíduo ele tem dificuldade de se sentir sozinho, né? Então ele vai tender a aceitar aquela opinião que ele acha que é a maioria. Os psicopatas, eles não são a maioria, mas como eles têm essa facilidade de se aliar, eles acabam sendo uma minoria barulhenta, né? Então essa minoria barulhenta se faz de maioria.
né? A gente vê, por exemplo, a opinião da mídia hoje, né? A mídia já é uma instituição, por exemplo, que já foi corrompida, né? Ela coloca determinadas notícias como se aquilo fosse um senso comum. O indivíduo normal em casa, ele sabe que aquilo não é o senso comum, mas ele acaba aceitando. Uma vez sendo bombardeado daquilo, né, muda de emissora, é a mesma coisa, ele acaba adotando aqueles valores, acaba aceitando. Principalmente os indivíduos de personalidade mais fraca, né, os indivíduos mais frágeis. Né? É por isso que no final é interessante, o autor mesmo sugere uma formação intelectual, uma formação religiosa, para você resistir, né, uma formação intelectual religiosa sólida, né? Para você resistir a esses ataques, né? A esses ataques da patocracia, tentando impor esses próprios valores. Às vezes você não tem nenhuma maioria de psicopatas, às vezes os psicopatas são a minoria, né? Mas eles conseguem fazer toda essa rede em volta deles, né? Histérica, que formam indivíduos histéricos, que são aqueles indivíduos que acreditam no que eles falam, né? Acredita nesse falatório e o real passa a ter menor importância. Não importa mais o que acontece, importa o que é falado nesse falatório, importa as normas vigentes nesse grupo, né? Se sobrepõe aos valores normais da sociedade, aos valores assim eternos, aqueles valores que estão acima, né, da sociedade ou de qualquer sociedade, que se colocam para qualquer sociedade. Não, eles substituem esses valores universais pelos próprios valores, pelas próprias normas, né? Então a verdade acaba sendo assim omitida, a verdade não pode ser dita, a verdade vira meio que uma ofensa, uma falta de educação. Você não pode falar a verdade, né? Você tem até leis impedindo que você fale determinadas coisas, que você dê a sua opinião. Você não pode mais falar a verdade, né? A própria Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. De fato, a verdade, né, é o grande inimigo, né, do sistema patocrata e a grande forma de você libertar essas pessoas, você levar a verdade a essas pessoas, você mostrar a essas pessoas o que está acontecendo de fato, né? Mas acontece que esse regime, com toda essa rede de conspiração, eles conseguem ir tomando o poder, ir tomando as instituições, e aos poucos eles vão oprimindo a verdade, eles vão suspendendo a verdade. As pessoas não podem mais falar a verdade vira uma falta de educação, né? E aí uma minoria falante, uma minoria que se impõe em cima da maioria, consegue, né, aí sim, de fato, ocorre uma opressão da maioria. A maioria se vê calada. Né? Eu dei o exemplo no vídeo da Espiral do Silêncio, como na opressão francesa. Você tinha uma maioria da Revolução Francesa, você tinha uma maioria da população cristã, mas a maioria da população cristã aceitou a perseguição ao cristianismo. Por quê? Porque você tinha uma minoria falante, né, que pegava ali o pessoal, levava logo para cortar a cabeça, né? Então, quer dizer, você acabava conseguindo oprimir uma minoria falante, oprimir a maioria. Por mais que seja, né, absurdo, é assim que acontecem as coisas. Então, qualquer análise racional da situação, qualquer análise da realidade, você falar realidade vira radicalismo, você é extremista. Né? Então, você vê, por exemplo, na mídia muito, qualquer regime, qualquer ideia contra aquelas ideias que a mídia apresenta é sempre uma ideia extremista, uma ideia perigosa, né? A ponto de você vê que hoje, né, que eles tentam impor, né, a moral que eles tentam impor, a religião passa a ser a maior radicalismo, o maior perigo, né? O mundo do jeito que está, a coisa do jeito que está, eles acham que a religião é o grande perigo para a sociedade. Isso é logicamente uma ideia, né, psicopata. Por quê? Porque eles não têm moral, então eles têm facilidade de inverter, pegar o que tem de pior e colocar como se fosse o melhor. Você vê que os heróis deles são sempre genocidas, assassinos ou malucos, não? E pegar o melhor e transformar em pior. Então eles pegam a religião e colocam como o grande mal, a grande opressora, enfim. Isso passa a ser o grande mal da humanidade. Qualquer coisa é melhor do que a religião, né? Então eles precisam assumir o poder e derrubar a religião. Aí sim eles conseguem implantar esses regimes maravilhosos, como a gente viu, né? Para não dizer o contrário aí ao longo da história.
Então eles sempre têm essas ideias, né, megalomaníacas de construir um céu na Terra, o paraíso na Terra. Eles são muito otimistas justamente por não ter esse lado racional, por levar tudo para a emoção. Eles criam essas ideias utópicas e acham que vão implementar esse céu na Terra. Porém, uma vez que eles assumem o poder, né, agora já no poder, eles não têm mais nenhum comprometimento com aqueles ideais. A única coisa que importa para eles é se manter no poder, justamente porque eles sabem que fizeram todo tipo de corrupção e né, romperam todas as leis para assumir o poder. E eles sabem que uma vez que essa lógica anormal que eles saírem do poder e isso tudo vier à tona, eles vão ser presos, né, ou às vezes até mortos, né, justamente por ter corrompido a sociedade dessa maneira. Eles sabem que eles se agarram ao poder, né, e precisam de se agarrar cada vez mais a esse poder, e por isso eles buscam um poder cada vez maior, porque eles sabem que eles perderam o poder, tudo isso vai, né, as coisas vão tender a voltar ao normal e eles provavelmente vão ser presos, né, por terem feito tudo que fizeram. Né, e todos os meios, né, de ação do Estado, né, eu explico no vídeo do poder como o Estado ele tem praticamente todos os meios de ação hoje, né, tudo depende do Estado. Então, uma vez no poder, eles vão desvirtuar todos os meios de ação para se manterem no poder, né? Alguns eles conseguem desvirtuar até mesmo antes, né? Por exemplo, no caso do Brasil, a cultura, a arte, né? A ciência já tinha sido muito desvirtuada, a educação, a religião, né? E uma vez no poder, eles querem continuar desvirtuando ou desvirtuar cada vez mais isso, né? Para se manterem no poder. Porque eles sabem que isso, mais do que um desejo, depois que eles se mantêm no poder, isso passa a ser uma necessidade, eles precisam se manter no poder, né? E os valores antigos, esses valores universais, esses valores religiosos, eles acabam sobrevivendo nas famílias, né? No interior das famílias, as famílias conseguem manter. Você tem, por exemplo, na China, né, as pessoas rezam em casa, escondido, porque isso o Estado não permite, né? Você vai preso, né? Talvez até morto, se pegar rezando ou fazendo algum tipo de culto religioso. Mas ainda assim eles sobrevivem, né? Tanto que quando esses regimes eles caem, esses valores eles voltam a aflorar na sociedade, porque é o normal, né? São os valores universais que sempre se mantêm de tempos em tempos. A não ser que eles sejam pervertidos por esse tipo de regime, eles vão voltar à tona. Então eles têm medo dessa volta à normalidade, né? E é um regime que eles até tentam, sob certos aspectos, manter, né? Os radicais menos... os psicopatas menos radicais, eles tentam manter alguma gestão administrativa, econômica, né, de ordem social, mas eles não conseguem justamente, tanto pela corrupção muito elevada, características desse tipo de governo, e a incapacidade administrativa mesmo, né? O Lobachev ele coloca que os psicopatas eles não são mais inteligentes que a maioria, e na maior parte dos casos até o contrário, né? Mas eles conseguem assumir o poder graças a essa rede de relacionamentos que eles de associação, né, patológica que eles desenvolvem. Mas quando estão no poder, eles têm muita dificuldade de manter a ordem, de manter a economia, de manter o emprego, até de produzir comida, né? É muito comum nos países com esse tipo de governo a falta de comida. Eles não conseguem mal produzir comida uma vez no governo. Eles têm essa incapacidade mesmo administrativa. E a sobrevivência acaba, mas eles conseguem se manter no poder porque às vezes essa situação é tão difícil economicamente, culturalmente, a nível de emprego, que a única coisa que você pode se agarrar é o Estado, né? Então as pessoas se agarram ao Estado como única forma de sobreviver e acabam propagando aqueles valores porque elas sabem que é a única forma delas sobreviverem, né? E de conseguirem emprego, de conseguirem se apoiar no Estado de alguma forma, né? E aí eles conseguem se manter no poder. E como medida preventiva, né, já no final do livro, o Lobachev ele coloca realmente o que eu já adiantei no meio do vídeo, né, que é a questão da formação religiosa, espiritual, realmente, né, de você cultivar esses valores, né, na sociedade e valorizar esses valores, assim como você fazer também certas formas de não deixar que pessoas que não têm esses valores, né, não tem valor à vida, não tem valor à solidariedade, né, ao amor ao próximo, não deixar que essas pessoas cresçam, né, não deixar que essas pessoas
assumam o poder, assumam o controle, assumam os cargos de liderança. As pessoas não podem estar na liderança, pelo contrário, as pessoas precisam de tratamento, precisam de ter reestabelecida, né, ele fala a questão do tratamento, se reestabelecer a nível de razão, a nível de moral, elas precisam realmente ter meio que um banho de verdade, vamos dizer assim, elas precisam entender essas questões morais, né, uma questão quase que de educação também. E aí um outro pilar seria uma educação realmente sólida, intelectual, né, buscar os grandes clássicos. O Lobachev não fala isso, né, mas né, eu entendo, a partir de outros livros que eu li, né, que a saída seria essa formação intelectual a partir de grandes clássicos, né, por exemplo, esses livros aqui que eu coloco no canal e tantos outros, né, como por exemplo o professor Olavo de Carvalho trouxe, abriu, né, essa formação de fato mais intelectual, mais abrangente, porque no Brasil a gente tinha muito controle ali de uma de um de um viés revolucionário até na educação, né? Você só tinha sempre aqueles mesmos autores de esquerda sendo muito valorizados, muito citados, muito estudados, e você não se abria para o resto, né? O problema não é nem estudar esses autores, o problema é não estudar o resto. É você estudar uma vírgula ali da história da intelectualidade, né, humana e achar que isso é o todo, né? E aí, mas quando você abre o leque e vai estudar o todo, você vê que de fato aquilo é só uma vírgula. E aí quando você tem essa formação mais ampliada, né, mesmo que você tenha contato com essas ideias mais radicais, aquilo não vai te afetar tanto, como se você só conhecesse aquilo que é o de fato que eles tendem a fazer, né, que aí é o que eu expliquei na espiral do silêncio. Você só ter contato com aquilo, você vai achar que aquilo é o ápice da intelectualidade humana, e não é, muito pelo contrário, né? Então é basicamente isso, pessoal. Então eu vou deixar aqui, né, os meus contatos, vou pedir para vocês curtirem, comentar, compartilhar, né? É importante que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação, conheçam o livro também, né? O assunto é muito complexo, eu tentei simplificar aqui no livro. Se vocês quiserem, no vídeo, né, se quiserem ter o acesso mais profundo, eu indico a leitura do livro, tá? Eu vou deixar aqui o meu